Fala, meu querido, fala, minha querida! E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre concordância nominal, que é um conteúdo bastante importante para a sua prova de concurso público. Primeiro, nós vamos trabalhar com uma noção geral aqui do conteúdo e depois com alguns casos especiais, termos que você precisa aí aprender realmente todas as nuances de classificação e significado para aplicá-los corretamente nas orações. Vamos lá, então? Começando pela definição e regra geral. A regra geral, meus queridos, diz que termos subordinados, que nós também chamamos de termos satélites, que estão relacionados a um termo que é núcleo. Esse termo núcleo seria o termo que determina que todos os outros devem variar em gênero e número conforme o gênero e número do termo núcleo, seu gênero e número. Então, se a palavra está no feminino, os termos relacionados que caracterizam que são subordinados e satélites também ficam no feminino. Se está no singular, também ficam no singular. Mas quem são as classes gramaticais que se materializam como esses termos subordinados, termos satélites? São elas, meus queridos, artigos, tá? Pronomes, alguns pronomes, numerais, adjetivos e também verbos no particípio. Então, o artigo está lá naquela classe gramatical. O, a, os, as, uma, uns e umas, que aparece antes do substantivo. Pronome é a palavra que acompanha o nome ou substitui o nome. Então, lembra lá que nós até temos, né, a diferença ele, ela, meu, minha, meus, minhas. Numeral indica quantidade, ordem, multiplicação, fração. Adjetivo é a palavra que caracteriza, indica característica. Em relação a uma qualidade, a um defeito, algo relacionado ao aspecto, aparência. Também pode ser algo relacionado à procedência, a estado. E o verbo no particípio é aquele que termina em ado e ido, ok? Então, esses termos subordinados, eles concordam em gênero, então, feminino, masculino, ok? Feminino, masculino. E número, a ideia de singular e plural, com o substantivo a que se refere. No caso, o substantivo é o termo que é núcleo, que determina a concordância e é o termo subordinante, tá? Olha o exemplo. Os meus dois gatos amarelos são persas. Gente, o que é que são persas? Que animais é que são persas? Os meus dois gatos amarelos. Qual é o núcleo dessa estrutura aqui? Gatos, que é o substantivo que está no masculino, porque eu digo os gatos, e no plural. Observe que automaticamente nós temos vários termos que também ficaram no masculino e no plural. Os aqui é artigo, meus é o pronome possessivo, dois é o numeral e amarelos aqui é o adjetivo que indica a cor, a característica. E todos eles ficaram ó, no masculino e plural. Então, isso é um caso da regra geral de concordância nominal. Os termos subordinados concordam com o subordinante. Então, as formas satélites concordam com o núcleo. É como se nós tivéssemos, gente, essa ideia aqui, ó. O nome está aqui no meio, ou seja, o substantivo, e daí no entorno estão ali os artigos, que são as formas satélites, os pronomes, os adjetivos, os numerais e os verbos no particípio, que daí nós vamos ter a terminação ado, ado, ido, ada, ida, né? No verbo lá. Particípio, ok? Beleza. E o nome ali no meio. E essa variação de gênero, sempre lembre, tá? E essa variação nominal, né? Essa concordância nominal é de gênero e número. Ok, vamos lá então agora para alguns casos particulares. Quero trabalhar com vocês com as palavras anexo, obrigado, mesmo, incluso e kit, tá? Por que essas palavras em especial, prof? Porque essas palavras, elas concordarão com o referente. Elas são adjetivos e devem, portanto, concordar com o nome a que se refere. Então, primeiro caso ali, ó, o termo obrigado. Se é um homem que diz, deve ficar obrigado. Ah, vamos pensar que é o João. O João recebeu um chocolate dele diz obrigado. Agora foi a Maria que recebeu. A Maria diz obrigada. Homens,
Homem diz obrigado, mulher diz obrigada. Então, ó, muito obrigada, disse ela, tá? A mesma coisa para o termo anexo. Quando é só a palavra anexo, ela funciona como adjetivo, então ela concorda com o referente. Conforme o gênero e o número daquilo que está em anexo, a palavra vai se materializar. Olhem aqui o exemplo. Leia os documentos anexos. Eu tenho documentos, que é uma forma masculina no plural. Então, como ficou? Anexos. Agora, vamos pensar que são apostilas. Leia as apostilas anexas, porque são as apostilas. Feminino e plural. Compreendeu? Então, quando é só o termo anexo, ele concorda com aquilo que está em anexo. Agora, você vai fazer uma marquinha aqui, porque a expressão em anexo, ela é invariável. Então, independentemente do que esteja em anexo, não vai apresentar transformação. Sempre é em anexo, tá? Ok, agora vamos para o mesmo. O mesmo, meus queridos, quando o mesmo significa valor de próprio, tá? Igual a próprio, ele precisa ter esse valor igual a próprio. Ele será um adjetivo e vai concordar com o referente. Por isso que ficou assim aqui, ó. Elas mesmas resolveram administrar os negócios do pai. Por quê? Porque elas próprias resolveram administrar. Então, quando o mesmo é igual a próprio, tem o valor de próprio na estrutura, ele concorda com o referente, tá? Ok, mais um exemplo. Incluso. Incluso também concorda com o referente. Então, as bebidas estão inclusas, porque são as bebidas. E por último, kit concorda com o referente. Ele só vai ter a passagem aqui, né, de singular para plural. Então, estão kits com a justiça eleitoral. Eles estão kits, tá? Justiça aqui, gente, com letra maiúscula, beleza? Fechou. Vamos lá para o segundo caso particular. O segundo caso particular é para a palavra alerta e para a palavra menos. Essas palavras, elas são invariáveis porque elas são classificadas como advérbios. Então, não existe a forma menos. É por isso que a prof colocou aqui. Menos não existe. Não, ai, prof, mas a palavra que veio à frente é uma palavra feminina. Não importa. Menos é um advérbio e é sempre menos. Não importa o que é menos. Não existe menos, tá? E a palavra alerta, quando ela estiver relacionada, né, indicando circunstância para verbos, para advérbios ou adjetivos, que é a função de um advérbio, ela também não vai variar. Então, vamos lá para os exemplos. Fiquem alerta. Por quê? Porque é o modo como eles devem ficar. Então, nesse caso aqui, é alerta no singular, não vai variar. Há menos pessoas do que imaginávamos, ó. É pessoas aqui, as pessoas, mas eu digo menos, por quê? Porque menos é advérbio e, portanto, não varia, tá bom? Então, ó, pior do que menos é o seja e menos. Ai, não, menos, sempre menos, beleza. Pessoal, eu quero só fazer mais uma observação aqui com vocês em relação à palavra alerta. Em algumas situações, o alerta pode variar, como por exemplo, quando ele for um sinal, quando ele tiver um sentido de sinal. Então, deu vários alertas, ou seja, deu vários sinais, tá? E quando ele estiver com a função de adjetivo, caracterizando um substantivo também, ele pode concordar com o substantivo. Agora, quando ele estiver relacionado a circunstância, a verbo, daí ele é invariável, tá bom? Ok, vamos lá para a terceira situação particular. Em relação às palavras bastante, caro, barato e meio. Essas aqui também, elas têm possibilidade de variar ou não, conforme a classificação morfológica que elas apresentam nas estruturas. Quando elas são advérbios, elas são invariáveis. Então, quando ela indicar circunstância, né? Para verbo, para adjetivo, para outros advérbios, no caso aqui, intensidade, que é a maior parte das situações, não vai variar, tá? Agora, quando for um adjetivo, quando for um pronome adjetivo ou quando for um numeral, vai concordar com o nome, ou seja, vai apresentar a variação: caros, caras, baratos, baratas, meio, meia, meios, tá? E bastantes. Por incrível que pareça, existe a forma bastantes, sim. Quando então é que eu tenho bastantes? São problemas bastante difíceis. Por que aqui ficou bastante? Porque ele está relacionado à característica. É um problema difícil. Então, o bastante aqui, ele está intensificando quão difícil é. Compreenderam? Ele intensifica o difícil.
uma coisa é dizer é difícil, outra coisa é dizer é bastante difícil. Você já sabe que o grau aumentou. Então, quando o bastante indica a intensidade para um termo, altera essa circunstância de intensidade, ele é advérbio e não vai variar. Agora, quando o bastante está relacionado a um termo de natureza nominal, ele vai equivaler a vários. Então, ele vai concordar e vai para o plural. Esse fato já aconteceu bastantes vezes, ou seja, já aconteceu muitas vezes. Por isso que aqui ele variou, por isso que aqui ele concordou, tá? Ficou no plural. Então, equivale a muitos, muitas, é bastantes. E relacionado à natureza, tá? É, termo de natureza nominal. Agora vamos para caro e barato. Caro e barato. Caro e barato, meus queridos, eles não vão variar quando eles estiverem relacionados a verbos significativos, ou seja, verbos que indicam ação. Então, por isso que fica assim, ó. Estes livros custam barato, estes livros custam caro. Agora, quando estiverem relacionados a verbos que nós classificamos como não significativos, verbos de ligação, aí eles vão variar e vão concordar com o referente. Então, por isso que eu digo, os livros estão, que é verbo de ligação, caros. Os livros estão baratos, ok? Beleza, e agora vamos lá para o meio. Minha tia anda meio esquisita. Quando o meio, meus queridos, tiver equivalência de um pouco, tá? Quando o meio tiver equivalência de um pouco, de algo, ele não vai variar. Por quê? Porque ele é o advérbio. Então, ó, minha tia anda um pouco esquisita. Eu não vou dizer minha tia anda meia esquisita, porque senão é metade da sua tia que tá esquisita. Então, anda meio assim, né? Não! Compreendeu? Não. Então, quando meio equivale a um pouco, algo, sempre é só meio. Não importa qual é o referente, tá? Agora, quando meio equivale a metade, porção de, parte de, ele tem valor de numeral. Então, ele vai concordar. Ó, comprei meia fruta. Por quê? Porque é metade da fruta. Comi meia torta, porque é metade da torta. Ou quando for o substantivo, né, de nome da peça do vestuário. A meia e as meias. Aí sim, tá? Mas daí é o substantivo lá, nome da peça do vestuário. Agora, nesse caso aqui, é o numeral, tá? Que equivale a metade. Aí sim concorda. Por isso que a prof diz que se você diz que ela está metade, é meia esquisita, só tá no pedaço dela, entendeu? Quando equivale a um pouco, algo é advérbio, então não vai variar, ok? Beleza? Vamos seguindo aqui agora para o ponto 4. No ponto 4, nós temos as seguintes expressões: é proibido, é necessário, é bom, é preciso, tá? Essas expressões aqui, elas têm possibilidade de variação, meus queridos. Como assim, prof? Se nessas expressões o sujeito não vier antecipado de artigo, ou seja, não vier antecipado de um determinante, tanto o verbo como o adjetivo, né, daquilo que é o proibido, necessário, bom, preciso, eles ficam invariáveis. Então, eu digo, ó, é proibido entrada. Por que eu digo é proibido entrada está certo? Porque eu não tenho determinante antes daquilo que é proibido. Entrada é proibido, eu não tenho determinante antes, então ficou a expressão invariável. Guaraná é bom para a saúde, prudência é necessário, eu não tenho determinante antes. Agora, se o sujeito dessas expressões vier determinado por, se o sujeito dessas expressões vier determinado por um artigo, por um pronome ou por um adjetivo, a expressão vai variar, vai concordar com aquilo que é proibido, com aquilo que é necessário, com aquilo que é bom e com aquilo que é preciso. Então, olha lá os exemplos. Essa bebida é proibida. Por que ficou proibida? Porque, ó, essa bebida. Eu tenho aqui um pronome que determinou aquilo que é proibido. Exemplo, as bebidas alcoólicas são proibidas para menores. Por que ficou são proibidas? Porque é as bebidas alcoólicas. Então, agora eu tenho aqui um artigo que está determinando aquilo que é proibido, tá? Muita prudência é necessária. Também tem o termo determinando ali anteriormente. O Guaraná é bom para a saúde. Tem o termo ali determinando também. Ok. Ponto 5, meus queridos, e deixa eu só verificar. Última regrinha que a prof vai abordar com vocês. É em relação à palavra só. Em relação à palavra só. Nós podemos encontrar só, sós e a sós. O que acontece em relação a esses termos? Quando é o adjetivo, ele concorda em número com o termo a que se refere. E quando ele é adjetivo, meus queridos, ele equivale a sozinho.
Então, quando ele é sinônimo de sozinho, sozinha, sozinho, sozinhas, ele concorda com o referente. Então, ele vai poder ficar ou só ou sós, porque ele só tem a passagem de singular para plural, tá? Agora, quando ele é advérbio, ele é invariável. E daí ele vai ter valor, meus queridos, de somente, sinônimo de somente. E a expressão a sós, ela é invariável, tá? Então, a expressão a sós é invariável, não importa o referente. Exemplos. Estou só. Eu estou só, eu estou sozinho. Só eles ficaram. Só eles ficaram, ou seja, somente eles ficaram. Poderíamos tranquilamente dizer estamos sós. Por que estamos sós? Porque estamos sozinhos. E agora ficamos a sós porque é a expressão. Deixa eu até colocar aqui o exemplo para vocês. Ficamos sós, ou seja, ficamos sozinhos, ok? Com essa, meus queridos, nós finalizamos aí todos os casos que a prof queria abordar com vocês, mas já destaco, precisa estudar um pouquinho mais a fundo, porque nós temos mais regras, sim, especiais de concordância nominal e também regras gerais lá em relação à posição do adjetivo, que caracteriza o substantivo, um adjetivo para substantivos de gêneros diferentes, substantivos de gêneros, mais de um adjetivo para um substantivo, a posição. É bem interessante, essas regrinhas são bem interessantes também, tá bom? Finalizamos e eu espero vocês nas próximas aulas. Beijo, muito obrigada por confiar no meu trabalho e fique firme. Até!